E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já vou começar falando sobre a narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história é real, galera. Não leve pro coração. Deixa aí nos comentários o melhor momento do vídeo que você gostou, se você tiver gostado, né? E se você não tiver gostado, deixa também, porque deixa um comentário de qualquer jeito, galera. Gente, eu tô vendo que esse canal aqui tá tendo bastante... Neném! A minha funcionária tá aqui do meu lado e ela decidiu fazer aqui um rap com o nome do irmão dela. Eu tô vendo que tá chegando bastante gente aqui nova no perfil, gente. Eu fico muito feliz com as pessoas novas que estão chegando, pelas visualizações também. Esse canal aqui era pra ser do meu esposo, né? Eu criei no nome dele, no e-mail dele, mas quando eu fui ver, esse canal, o e-mail dele quem tinha feito era eu, então todos os dados lá era meu. Só tinha o nome dele mesmo. E agora tá chegando bastante gente. Neném! Ela tá cantando, galera. Ela não para de cantar. A nova dona do canal, Ana. Tá chegando bastante gente. Eu fico muito feliz com isso. Quando eu criei esse canal... Quando eu criei esse canal, não, né? Quando eu tava desempregada, eu amava fazer as minhas tarefas diárias. Tá tendo um negocinho aqui. Eu adorava fazer minhas tarefas diárias, escutando essas historinhas, sabe? Eu acho até hoje em dia que as minhas tarefas e o meu dia fluía muito bem. Enquanto eu fazia, eu escutava. E agora, eu faço parte da rotina de vocês. Vocês me escutam. Meu marido tá olhando pra mim, tá me dando vergonha. Vocês me escutam, sabe? Eu fico muito, muito, muito feliz por fazer parte da rotina de vocês. Não se esqueçam de curtir, tá? De comentar, de hypar o vídeo. Sempre tem alguém que se esquece, eu sempre tenho que estar lembrando. Mas é isso, galera. Pra quem tá chegando, seja bem-vindo. E se você achar que esse canal aqui tem poucas histórias, vai lá no Retcons e Afins, é meu canal também, e lá tem mais de 300. Eu tô apagando uma história a cada dia, porque eu não quero deixar o canal com muita coisa, pra não ser um conteúdo em massa. E eu tô apagando. E quando der, eu vou repostar essas histórias que eu estou apagando, se eu ainda tiver o texto no meu celular. Toda história que eu faço, eu deixo o texto aqui. Eu acho que eu tenho mais de 200 textos já no meu celular, não, do meu notebook. Então, é só isso mesmo hoje. Eu tinha feito outra introdução, a outra introdução tinha ficado mais engraçada. Eu juro, tinha ficado mais engraçada. Mas a abençoada da minha mini funcionária, ela veio e tacou o dedo bem na hora. E apagou. Então, tchau. Eram 3 da manhã. A delegacia estava fria, o cheiro de metal denso no ar. Essa foi minha 99ª visita desde nosso casamento. Assinei o último formulário, sem palavras, e observei Stanley ajudando uma Naomi bêbada e instável a ir para outro cômodo descansar. Está tudo bem, estou aqui, murmurou, o braço envolvido nos ombros dela. Ele não olhou para mim uma única vez. Fiquei sozinha para enfrentar Holly Davis, mãe da vítima, Zane Davis. Vocês acham que dinheiro deixa vocês fazerem o que quiserem? Seus olhos vermelhos se fixaram nos meus enquanto suas unhas cravavam no meu braço. Meu filho tinha 22 anos. Ele acabou de se formar. Como você pôde fazer isso com ele? Arranhões queimavam minha pele e eu não conseguia me afastar. Desculpe, senhora Davis. Sinto muito. Eu realmente estou. Continuei pedindo desculpas até que Holly agarrou um punhado do meu cabelo. Ela parecia estar se quebrando, a voz rouca como uma dobradiça enferrujada. Desculpa? Isso não resolve nada. Traga ela aqui. Vou falar com ela. Não você. Quem você acha que é? Tentei entregar um cheque para ela, e ela me deu um tapa forte no rosto. Eu não quero seu dinheiro sujo. Quero meu filho de volta. Os policiais correram e nos separaram. Minha bochecha queimou. Instintivamente, olhei para aquele quarto. 2 silhuetas se sobrepunham atrás do vidro fosco. Fiquei olhando, paralisada, rezando para que não fosse real. Então o gemido ofegante de Naomi escapou pela porta. O pânico me atingiu de uma vez só. Eu tropecei para fora na noite, os gritos de Holly ecoando nos meus ouvidos. O vento era gelado, e as ruas estavam desertas. Nesse momento, meu celular vibrou com uma mensagem de voz de Stanley. Minhas mãos tremiam enquanto apertava play. Ouvi sua ofegação misturada com os gemidos suaves de Naomi, e depois a voz dele. Cuide de tudo. Não deixe isso afetar a Naomi. Nem uma palavra perguntando se eu estava bem. Esfreguei os hematomas no ombro onde Holly me segurou e caminhei pela rua vazia em direção à casa.
Lágrimas escorreram pelo meu rosto antes que eu percebesse. Em um ponto de ônibus, um enorme anúncio de joias chamou minha atenção. 3 anos atrás, eu estava sob um anúncio igual, só que o rosto nele era o meu. Há uma vitalidade rara nos designs de Annika Wolff. Ela é a designer nova mais cativante da próxima década. Foi isso que a revista mais respeitada da indústria escreveu sobre mim. Pensei no baile beneficente daquele ano. Stanley ajoelhou-se com um anel de diamante. Na frente de todos, ele disse: Nika, case comigo. Quero te dar uma vida onde você seja amada e nunca precise se preocupar com nada. Disse sim entre lágrimas, acreditando que era o começo de uma nova vida feliz. Nunca imaginei que aceitaria ser a cuidadora de Naomi. Ser a senhora. Bascombe significava ser elegante, composta e pronta para resolver qualquer problema que surgisse do nosso jeito. Esse foi o padrão que Stanley estabeleceu para mim. Ele já tinha dito mais de uma vez: Nika, Naomi é órfã. Ela realmente não se sente segura perto de pessoas. Você é cunhada dela, então só cuide dela, tá bom? Eu não entendia na época, mas concordei mesmo assim. No começo, eram só idas às compras. Então comecei a limpar as bagunças dela. Agora eu era quem pedia desculpas por ela. Os arranhões no meu braço latejavam. Olhei para o sangue escorrendo deles e ri de como tudo aquilo era absurdo. De volta para casa, passei pelo quarto de Naomi. A porta estava levemente aberta. Ela estava encolhida nos braços de Stanley, dormindo pacificamente. Ele dava tapinhas suaves nas costas dela, com uma expressão suave de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Quando ele me notou, seu rosto endureceu. Ele articulou com os lábios: Saia. Virei, com os olhos cheios de lágrimas. Algo dentro de mim se quebrou, e o cansaço me atingiu como uma onda. Fechei os olhos sem querer. Então um toque estridente me despertou de repente. Procurei meu celular à força. A voz fria de Stanley veio assim que respondi: Annika, você é pior que inútil. Aquela mulher está lá fora com uma bandeira. Você sabe o quanto isso está prejudicando nossa imagem? A voz de Stanley ecoou pelo telefone, cada palavra caindo como um golpe. Segurei o telefone querendo me defender, mas nada saiu. Venha aqui e resolva isso. Agora. A linha caiu antes que eu pudesse responder. Sentei na beirada da cama, observando o céu clarear do lado de fora da janela. Tudo o que sentia era um vazio sufocante. Israel Reddit. Quando cheguei à companhia, uma multidão já havia se formado na entrada. Holly estava de joelhos, segurando uma faixa sobre a cabeça. Letras vermelhas gritavam do tecido branco: Naomi matou meu filho! Justiça agora! Choros e gritos preenchiam o ar. Puxei meu chapéu para baixo e entrei pela porta lateral, indo direto para o último andar. Stanley ficou junto às janelas do chão ao teto, observando o caos abaixo. Naomi se inclinou para ele, os olhos vermelhos e inchados, parecendo frágil. E você é? Ele se virou com o rosto inexpressivo. Olha essa bagunça que você causou. Peguei um cheque da minha bolsa e o coloquei na mesa. O advogado disse que a compensação pode ajudar. Holly ainda tem os pais para cuidar. $350 mil devem cobri-la para a vida toda. 350 mil? Naomi interrompeu, a voz suave e com um tom cortante. Nika, você realmente acha que isso é suficiente? Dê isso para eles hoje, e eles voltarão para mais amanhã. Stanley assentiu, pegou o cheque, olhou para ele e o jogou na minha cara. A borda roçou minha bochecha, e sangue veio em seguida. Naomi está certa. Você sempre é assim tão ingênua. Sua voz tremia com raiva contida. Pessoas assim não desistem a menos que você lhes dê uma lição. Me abaixei para pegar o cheque, meus dedos tremendo. Então o que eu faço? Naomi matou Zane. Essa é a verdade. Chega! Ele disparou. Naomi já passou por coisas demais. E você ainda continua? Naomi pressionou a mão contra o peito, se inclinando para ele. Stan, estou me sentindo mal. Eu te peguei. Stanley a puxou para mais perto, depois se virou para mim, impaciência afiada nos olhos. Desça e conserte. Faça essa mulher desaparecer. Eu o encarei, a garganta apertando. Naomi olhou para mim. Algo indecifrável brilhou em seus olhos. Nika, disse baixinho. Ela só vai recuar se achar que você vai até o fim. Deixe ela ver isso. Stanley me deu um meio sorriso estranho. Você ouviu ela. Vá. Meu estômago revirou. No momento em que Holly me viu do lado de fora, ela se levantou e veio direto para mim. Então você é a cunhada daquela vadia? Nem uma única pessoa decente na família Bascombe. A segurança tentou impedi-la, mas ela avançou, desesperada e feroz. Senhora Davis, por favor, vamos só conversar, eu disse. Eu sei o quanto dói perder seu garoto. Quero ajudar no que puder. Ajuda? Ela gritou, o rosto marcado por lágrimas e poeira. Você pode trazê-lo de volta? Ele tinha 22 anos e tinha acabado de começar a trabalhar. Ele queria que eu morasse com ele para que eu finalmente pudesse ter uma vida. Meu peito apertou até doer para respirar. Então Naomi saiu. Ela havia trocado para um vestido branco puro, sua maquiagem impecável e totalmente fora de lugar. Ora, se não é a senhora Davis, disse animada, alto o suficiente para todos ouvirem. Ouvi dizer que seu filho foi atropelado por um carro na Shot Glass Lane ontem à noite. Um lugar assim. Ele não estava envolvido nesse tipo de negócio, não era? Você?
Holly tremia de raiva. Nem pense nisso. Zane era um bom garoto. Um bom garoto vagando pela Shot Glass Lane a essa hora? Naomi ergueu uma sobrancelha. Parece que o problema o achou. Talvez ele estivesse tentando extorquir alguém. Chega. Eu disparei antes de conseguir me conter. Mas já era tarde demais. Holly avançou contra Naomi, levantando a mão para atacar. Naomi soltou um grito agudo e desabou para trás, segurando o peito. Stanley a pegou a tempo. Naomi, o que aconteceu? Seu rosto endureceu. Stan, meu peito dói muito. Ela se agarrou a ele, embora seus lábios vermelhos brilhantes traíssem qualquer sinal de fragilidade. Chame uma ambulância, agora! Holly congelou, depois desabou. Deus, cadê a justiça? Ela matou meu filho, e agora está fingindo estar doente só para sair disso. Um arrepio frio percorreu minha espinha enquanto tudo saía do controle. O choro de Holly foi interrompido. Ela enfiou a mão no bolso e tirou uma faca de frutas. Vocês não me deixam escolha, ela disse, vindo até mim com a faca. Vocês vão pagar com a vida. Os espectadores ficaram boquiabertos e recuaram. A segurança pairava sem saber o que fazer. Bastou olhar nos olhos de Holly para perceber que ela falava sério. Senhora Davis, por favor, disse me afastando. Vamos nos acalmar. Calma! Zane está morto, e nenhum de vocês sequer pediu desculpas. Ela gritou, a faca apontada direto para minha garganta. Ou essa vadia vai para a cadeia, ou você morre! Holly me levou escada acima. O vento no telhado quase me derrubou dos meus pés. Ela me seguiu de perto, segurando a faca, os olhos selvagens de dor e fúria. Você não vai escapar, ela sussurrou. Ou você morre hoje, ou entrega a verdadeira assassina. Meu celular vibrou no bolso. Era Stanley. Minhas mãos tremiam enquanto eu atendia, segurando o aparelho com todas as forças. Stan, estou no telhado. Holly tem uma faca. Naomi chorava baixinho ao fundo enquanto Stanley murmurava para ela. Então ele voltou, irritado. Anika, eu te disse para não me incomodar com coisas que você pode lidar. Ela está com uma faca, eu disse, minha voz falhando. Ela vai me machucar. Houve um breve silêncio. Então Naomi falou quase casualmente. Então pule, ela vai recuar. Eu congelei, certa de que tinha ouvido errado. O quê? Exatamente, Stanley disse rapidamente. Eu já mandei colocar em um colchão lá embaixo. Pule e ela vai recuar. Nika não vai se machucar, certo? Naomi perguntou fraca. Se machucar, a culpa é dela, ele disse seco. Ela nem consegue lidar com algo tão simples. A ligação caiu. O tom ocupado zumbiu no meu ouvido. Meus dedos ficaram gelados ao redor do telefone. Holly ainda me encarava com raiva. Ei, o que eles disseram? Eles estão tentando fugir disso de novo. Fiquei quieta. Deslizei contra o corrimão e caí no chão. Minha visão ficou turva enquanto as memórias voltavam à tona. Era o dia do meu casamento. Naomi quebrou a única coisa que minha mãe me deixou, uma boneca de porcelana pintada à mão. Eu a confrontei, furiosa e de luto. Ela correu até Stanley chorando, dizendo que eu tinha perdido a cabeça por causa de uma boneca idiota. Na frente de todos os convidados, ele me deu um tapa tão forte que eu bati no sofá. As coisas quebram, disse ele. Você deveria agradecer por não ter sido pior. Naquela noite, chorei sozinha no quarto de hóspedes enquanto ele ficou com a assustada Naomi até de manhã. Então a voz de Holly me puxou de volta. Diga alguma coisa. Como vocês vão consertar isso? Olhei além do corrimão. O concreto abaixo estava praticamente vazio, nada para amortecer a queda. A poucos metros, a tela externa ainda mostrava o rosto de Naomi. Stanley alugou toda a exposição para o 20º aniversário de Naomi. Feliz 20º aniversário, Naomi. Desejando saúde, felicidade e alegria para sempre. Cada palavra naquela tela parecia uma lâmina cravando no meu peito. Um pequeno som escapou de mim enquanto eu apoiava a mão na barriga. Israel Reddit. Havia uma vida crescendo lá. Apenas 8 semanas de gravidez. Na consulta da semana passada, o médico sorriu e disse: o bebê está bem. Eu ainda não tinha contado para Stanley. Eu queria esperar pelo nosso aniversário e surpreendê-lo. Agora parecia inútil. Eu escalei o corrimão. Uma onda de leveza me atingiu. Pela primeira vez me senti completamente livre. No quarto, Stanley estava alimentando Naomi com sopa. Você estava com medo hoje, não estava? Não se preocupe com essa mulher. Eu cuido disso, disse ele suavemente. Naomi abaixou os olhos. É minha culpa. Não é, Stanley disse rapidamente. Anika está cuidando disso. Ela vai ficar bem. O celular vibrou. Era um dos seguranças. Ele franziu a testa e atendeu o telefone. O que foi? A voz do segurança estava frenética. Sr. Bascombe, algo está errado. A Sra. Bascombe caiu do prédio. Stanley olhou pela janela, despreocupado. Eu sei. Não tem almofadas de ar? Ela não vai morrer. Deixe ela passar alguns dias no hospital. Talvez ela aprenda. Mas, Sr. Bascombe... Já chega, Stanley retrucou. Não tenho tempo para isso. Depois de dizer isso, ele encerrou a ligação. Meia hora depois, a porta se abriu. Minha melhor amiga, Eileen Hatfield, estava na porta, com os olhos vermelhos. Onde está a Anika? Ela perguntou roucamente. Stanley franziu a testa. Senhorita Hatfield, esta é a minha casa. Por favor, vá embora. Estou perguntando para você. Onde está a Anika?
Aileen praticamente rugiu. Assustada, Naomi enterrou a cabeça no peito de Stanley, buscando proteção. Stan, não tenha medo. Stanley deu tapinhas em suas costas e olhou friamente para Aileen. Anika está brincando com ela. Vai vir me ver quando acordar. Aileen o encarou e, de repente, soltou uma risada amarga e sarcástica. Stanley, você é um idiota. Não consigo imaginar o que a Anika viu em você. Aileen o ignorou, entrou direto no quarto e começou a arrumar minhas roupas. O que você está fazendo? Stanley se levantou. Recolhendo os pertences da Anika, disse Aileen sem olhar para trás. Ela não deixou muito para trás, mas não quero que eles fiquem nesse lugar imundo. Deixar para trás? Como assim? Stanley murmurou, um traço de pânico passando por seus olhos. Notando a mudança na expressão de Stanley, Naomi interveio. Senhorita Hatfield, não fale besteira. Nika vai voltar. Se você pegar todas as coisas dela, ela vai ficar brava. Aileen fechou a mala e se virou para encarar Naomi. Antes que Stanley pudesse reagir, Aileen levantou a mão e deu um tapa em Naomi. O som estridente ecoou pelo quarto. A cabeça de Naomi se virou bruscamente para o lado, e uma marca de mão surgiu em seu rosto. Você! Stanley trovejou, segurando o pulso de Aileen. Como ousa? Você acha que eu não ouso? Aileen afastou a mão dele, o olhar afiado como uma lâmina. Stanley, há muitas coisas que eu ouso fazer, mas você ousa enfrentar a verdade? Que a Anika morreu por sua causa? Besteira! Anika, ela é só... morta! Aileen gritou, cortando-o. Anika está morta! Ela pulou do prédio do grupo Bascombe! Se não acredita em mim, vá conferir você mesmo! Stanley congelou no lugar, depois balançou a cabeça. Isso é impossível! Tem uma almofada de ar de segurança embaixo. Almofada de ar? Aileen riu amargamente. A equipe de resgate nunca passou do viaduto. Você sabia disso? Naomi segurou a face inchada e conteve os soluços. Stan, dói tanto. Cala a boca! Stanley sibilou. Naomi ficou atônita, olhando para ele, incrédula. Onde ela está? Ele sussurrou, olhando para Aileen, suplicante. Me leve para vê-la. Aileen zombou. Vê-la? Você acha que merece? Stanley se virou, empurrou Naomi para fora do caminho e correu em direção ao estacionamento. O celular vibrou no bolso. Reflexivamente, ele o puxou, e uma enxurrada de mensagens apareceu. A mais recente dizia: A senhora Bascom caiu do prédio, sem almofada de ar. A ambulância está a caminho. Os dedos de Stanley começaram a tremer violentamente. Quando chegou ao grupo Bascom, viu a poça de sangue no asfalto, espalhando-se como uma flor mórbida, brilhando sob a luz do sol. Alguns zeladores estavam lavando o chão com mangueiras, o sangue misturando-se à água e escorrendo para os ralos. Pare! Stanley bradou. Os zeladores se assustaram, deixando a mangueira cair. Quem permitiu que vocês limpassem isso? Quem autorizou isso? Stanley avançou, tentando recolher o sangue com as próprias mãos, mas tudo o que conseguiu foi um pedaço de terra encharcada. O segurança se aproximou com cuidado. Sr. Bascom, a polícia já reuniu as provas. Então... Ele se virou, olhando para o telhado. Quando ela caiu no chão... Stanley crocitou. Doeu? Ninguém ousou responder. 3 dias depois, meu funeral foi realizado em uma pequena capela. Aileen organizou tudo sozinha e não convidou Stanley. Mas ele ainda veio, vestindo um terno preto amassado, um contraste gritante com o homem polido e digno que costumava ser. A capela era modestamente decorada, com uma foto minha da universidade colocada no centro. Um sorriso contagiante emoldurava meu rosto, e meus olhos brilhavam como estrelas. Abaixo da foto havia um pote de porcelana branca, mas não havia cinzas dentro. Cadê as cinzas? Stanley perguntou roucamente. Aileen arrumou as cestas de flores sem levantar a cabeça. Foram espalhadas. Espalhadas? Stanley ergueu a cabeça de repente. Onde? Quem permitiu? Eu permiti. Aileen finalmente se virou, os olhos frios como gelo. Anika deixou claro em seu testamento. Sem cinzas, sem túmulo. Ela quer ser livre e ir para onde quiser depois de morrer. Como ousa? Em um acesso de raiva, Stanley agarrou Aileen pela gola. Você não pode fazer isso. Eu sou o marido dela. Marido? Aileen riu, fria e sarcástica. Stanley, como você ousa dizer essa palavra? Ela tirou um pedaço de papel amassado do bolso e o jogou na cara de Stanley. Era um relatório do hospital. Encontrei isso no bolso da Anika. Ela estava grávida de 8 semanas. Stanley encarou o papel, os dedos tremendo incontrolavelmente. Mas você não deu a ela a chance de dizer isso. Cada palavra de Aileen o atingia como uma lâmina. Você a mandou limpar a bagunça da Naomi, para lidar com uma mãe enlouquecida pela dor. E quando ela pediu ajuda, você mandou ela pular e fazer parecer convincente. Cada palavra o atingia como um tapa. Stanley cambaleou para trás, os lábios tremendo. Eu não sabia que ela estava grávida. Então, o que diabos você sabe? Aileen deu um passo à frente, pressionando-o. Você sempre teve um carinho especial pela Naomi. Você sabe como pisotear a dignidade da Anika e como fazer uma pessoa viva pular de um prédio. Aileen se aproximou dele, o dedo quase tocando seu rosto. Israel, Reddit. Stanley, só te deixei entrar hoje por respeito à Anika. Agora saia!
Ela fez um gesto em direção à porta, e 2 homens vestidos de preto se aproximaram. Não. Stanley de repente caiu de joelhos. Na frente de todos, ele se prostrou diante de Eileen. Por favor, Eileen, deixe-me vê-la uma última vez. Por favor! Por 30 anos, esse homem usou seu orgulho como armadura, e agora rastejava como um cachorro, com o rabo entre as pernas. Eileen olhou para ele, os olhos ardendo de ódio. Stanley, por que você não vai cuidar da sua irmã? Ela disse, palavra por palavra. Você não valorizava a Anika quando ela estava viva. Agora que ela morreu, você de repente se importa com ela? Quem você acha que está enganando? Ela se virou e foi até os fundos da capela, onde algumas fileiras de bancos haviam sido afastadas. No canto, eu me encolhia sobre uma almofada, enrolada em um cobertor fino, minhas mãos acariciando suavemente minha barriga. 3 dias atrás, acordei no hospital e encontrei Eileen sentada ao meu lado, descascando uma maçã. Ao ver meus olhos se abrirem, ela deixou cair tanto a faca quanto a maçã. Mamãe Ursa está acordada? Ela trinou-se jogando sobre mim, rindo entre lágrimas. Você precisa se cuidar. O médico disse que a lama perto da parede amorteceu sua queda. Caso contrário, a chance de você e seu bebê sobreviverem era de 1 em 10.000. De agora em diante serei a madrinha do pequeno. Notei a expressão ansiosa dela, e de repente, a abracei forte e comecei a chorar. O funeral foi ideia minha. Eu queria fazer Stanley sentir a dor de perder tudo. Mas, Nika, você realmente não vai contar para ele que está viva? Eileen perguntou. Balancei a cabeça tomando um gole da sopa de galinha que ela me dava. Acabou entre mim e Stanley. Agora, eu estava sentada no canto da capela. Vi Stanley implorar de joelhos. Eu o vi sendo levado pelos homens de Eileen. E o vi deitado do lado de fora das portas da igreja, recusando-se a sair. Uma calma terrível tomou conta do meu coração. Então era assim que se sentia parar de amar alguém. Eu estava cansada demais até para odiar. Stanley sentou-se nos degraus como uma estátua de pedra. A chuva começou a cair, encharcando seu cabelo e terno, mas ele ainda estava ali, alheio a tudo. O celular vibrou no bolso. Era a 18ª ligação de Naomi. Ele não quis atender. Em vez disso, abriu uma pasta criptografada no celular. Dentro estavam todas as bagunças que eu tinha limpado para Naomi desde que nos casamos. Enquanto Stanley rolava a tela, seus dedos ficaram mais frios. Quando chegou à última página, sua respiração falhou de repente. Era uma captura de tela de um vídeo de vigilância rodoviária, datada de 1 semana antes da minha queda. Na imagem, o carro de Naomi descia pela única estrada até o centro de maternidade. Esse era o caminho que eu seguia toda semana para meus exames pré-natais. Finalmente, Stanley percebeu que todos aqueles incidentes haviam sido orquestrados por Naomi, que pretendia se livrar de mim. Depois de descobrir minha gravidez por acaso, ela tentou me atropelar com o carro, mas acabou matando Zane por engano. Ah! Um uivo dilacerante escapou da garganta de Stanley, como o rugido de morte de uma fera ferida. Ele segurou a cabeça com as 2 mãos, as unhas cravando no couro cabeludo, mas não sentiu dor. A única coisa que sentia era o vazio por dentro, como se seu coração tivesse sido arrancado. A chuva começou a cair forte. Stanley cambaleou para se levantar e dirigiu de volta para casa. A vila estava iluminada por luzes. Ao som do motor, Naomi saiu correndo. Stan, onde você foi? Vai se fuder! Stanley nem sequer olhou para ela. Naomi congelou. Stan? Eu disse, vai se fuder! Rosnou Stanley, os olhos vermelhos. Sai da minha casa! O que está errado? A Anika te contou alguma coisa? Ela está... Cala a boca! Stanley finalmente lançou um olhar para ela, e a hostilidade em seus olhos fez Naomi estremecer. Você não merece falar o nome dela. Stanley passou por ela e foi direto para o quarto principal. Ele abriu a porta do armário e remexeu nas gavetas. Na gaveta de baixo, encontrou uma caixa de presente fechada. A caixa era requintada, amarrada com uma fita azul macia. Lágrimas turvaram sua visão enquanto ele a abria com dificuldade. Havia um cartão postal e uma camisola de maternidade com as etiquetas ainda presas. Espero que o pequeno puxe a você. As letras trêmulas mostravam o quanto quem escreveu estava emocionada. Stanley desabou no chão. Ele apertou a camisola de maternidade, enterrando o rosto no tecido macio, e finalmente desmoronou em lágrimas. Os gemidos abafados se transformaram em lamentos angustiantes. Seu corpo tremia por inteiro, como o de uma criança que perdeu tudo. Desculpa, Nika. Desculpa. Eu não sei. Eu realmente não sei. Volta para mim, por favor. Não consigo viver sem você. Eu amo você tanto. No quarto silencioso, apenas seus gritos ecoavam. Naomi foi expulsa da vila. Ela ficou do lado de fora do portão de ferro, martelando-o enquanto seus gritos eram abafados pela chuva torrencial. Stan! Abra o portão, Stan! Eu sei que estava errada. Não vou te irritar de novo. Mas a vila continuou envolta na escuridão, e ninguém respondeu. Os soluços de Naomi diminuíram, dando lugar a uma fúria quase distorcida. Ela pegou o celular e fez uma ligação. Preciso de um favor. Sua voz ficou fria, despida da dor que carregava momentos antes. Sequestre-me e exija 8 milhões de dólares do Stanley como resgate. A voz na linha hesitou. Senhorita Bascombe, isso é... Faça o que eu digo, Naomi gritou. Quando terminar, te dou 1,5 milhão de dólares. Ela desligou o telefone e olhou para a vila encharcada pela chuva, um sorriso frio surgindo em seus lábios.
Ela sabia que Stanley não ficaria bravo com ela para sempre. Quando ele percebesse que ela havia sido sequestrada, surtaria como sempre fazia e a perdoaria por tudo. Na manhã seguinte, Stanley recebeu a ligação de resgate. Temos sua irmã. Prepare $8 milhões, só dinheiro, sem polícia, ou ela morre. Stanley segurou o telefone e respondeu sem hesitar. Então façam isso. O sequestrador ficou atônito. O quê? Eu disse, façam isso. Stanley repetiu calmamente, como se nada estivesse em jogo. Querem que eu forneça informações pessoais da Naomi para ajudar a se livrar do corpo? Você está maluco? O sequestrador disparou. Não, já cansei de brincar com ela. Depois de dizer isso, Stanley encerrou a ligação. O telefone tocou novamente. Desta vez, era a polícia. Sr. Bascombe, recebemos uma ligação. É sobre sua irmã. É falso. Stanley interrompeu. Naomi encenou o sequestro para extorquir dinheiro de mim. Meu consultor já confirmou. O policial na linha não esperava essa reviravolta. Sr. Bascombe, tem certeza? Tenho 100% de certeza. Mais uma coisa. Naomi estava por trás de casos de bullying e de um suicídio na escola no ano passado. Ela chegou a ameaçar a família da vítima. Vou mandar todas as provas para a delegacia. O grupo Bascombe realizou uma coletiva de imprensa de emergência. Stanley compareceu e anunciou que não tinha mais nenhuma relação com Naomi. Naquela noite, alguém expôs as más ações de Naomi ao longo dos últimos anos. As ações do grupo Bascombe despencaram. Stanley não voltou para a vila. Ele foi para o escritório. Depois de tomar um gole de café, uma dor aguda atravessou seu peito, e ele teve dificuldade para respirar. Ele tentou apertar o botão de emergência, mas caiu da cadeira. Com a visão turva, viu a porta do escritório se abrir. Naomi entrou, vestida de zeladora, o rosto distorcido em um sorriso sinistro. Travesso maldito! Ela se agachou ao lado dele, a voz doce como mel. Israel Reddit. Como você pôde dizer essas coisas para a imprensa, Stan? Estou realmente magoada. Ele quis falar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Mas não importa. Naomi tirou um documento da pasta. Já preparei seu testamento. Todo o grupo Bascombe será meu. Não se preocupe, Stan. Eu cuido da empresa. Afinal, foi o que você me deixou. Ela pegou a mão de Stanley e a forçou contra o documento. Depois que você morrer, todos vão acreditar que foi o luto pela perda da sua esposa que causou um ataque cardíaco repentino. Não é comovente? Stanley fixou o olhar na nova microcâmera sob a mesa. Naomi seguiu o olhar dele, e seu rosto perdeu a cor instantaneamente. A porta do escritório se escancarou e a polícia entrou. Naomi Bascombe, você está presa por tentativa de homicídio. Stanley estava deitado no chão frio, sua visão perdendo o foco. A última coisa que viu foi a pintura na parede do escritório. Eu a tinha desenhado. 2 pessoas de mãos dadas sob um céu cheio de estrelas. Havia também uma inscrição em seu verso. Que possamos estar lá para assistir a cada nascer do sol juntos. Mas ele nunca teria essa chance novamente. O uivo da sirene da ambulância se aproximava. A escuridão envolveu tudo. Stanley ficou na UTI por 3 dias. O médico disse que era uma toxina rara administrada em dose letal. Felizmente, ele foi encontrado a tempo e sua vida foi salva. Mas seu coração havia sofrido danos permanentes e ele precisaria de medicação pelo resto da vida. 6 meses depois, o caso de Naomi foi a julgamento. Vestido com um terno preto, Stanley estava sentado no banco das testemunhas, o rosto pálido, mas marcado pela determinação. Ele contou em detalhes como Naomi continuava causando problemas e como eu havia consertado tudo repetidas vezes nos últimos 5 anos. Ele também admitiu como ela me levou, passo a passo, à beira da morte. Stanley não chorou. Ele parecia não ter mais lágrimas. Eu mandei ela pular só para fazer um espetáculo. Eu disse que havia uma almofada de ar. Ela não se machucaria. Mas, na verdade, Naomi havia parado o carro com a almofada de ar na estrada. Não havia nada abaixo. Eu não sabia que ela estava grávida. Até o dia em que morreu, ela não me contou. O silêncio tomou conta do tribunal. No banco dos réus, Naomi gritou de repente. Mentiroso! Você disse que eu podia fazer qualquer coisa desde que me fizesse feliz. Naomi empurrou o oficial de justiça para o lado, levantando-se e apontando para Stanley, o rosto contorcido de raiva. Você me ensinou tudo isso. Você me disse que eu poderia conseguir tudo o que quisesse. Você disse que a Anika se casou com a nossa família só para me servir. Não finja que é santo. Que falso e nojento. Stanley a encarou, os olhos pesados de cansaço e tristeza. Naomi, ele sussurrou. Eu nunca disse essas coisas. Você inventou tudo para aliviar sua própria consciência. Besteira! Naomi gritou histérica. Você disse. Eu sei que você disse. O veredito final foi anunciado. Naomi desabou na cadeira, a mão se estendendo em direção a Stanley, a voz rouca de dor. Stanley, você disse que sempre me protegeria, seu maldito mentiroso. Stanley se levantou e foi embora. Ao passar por ela, parou por um instante, mas não olhou para trás. A pessoa que eu realmente deveria proteger, murmurou. Se foi. Stanley foi sozinho para a praia. Aileen disse que minhas cinzas foram espalhadas ali. Ele alugou um barco e navegou para o mar aberto. Eu sempre amei o mar acima de tudo, porque ele era livre. Mas depois de mim, ele nunca mais foi ao mar, porque Naomi ficava enjoada. Desculpa, ele sussurrou ao vento. Então, sob o olhar apavorado do barqueiro, Stanley de repente subiu na borda do barco e se jogou no mar frio. A água invadiu sua boca e seu nariz,
e uma sensação esmagadora de sufocamento o envolveu. Mas ele não se debateu, deixando o corpo afundar. No momento seguinte, a boia salva-vidas o atingiu. O barqueiro e o salva-vidas o puxaram de volta para o barco. Você está louco! Gritou o barqueiro chocado e furioso. Está congelando hoje! Você pode morrer! Stanley se inclinou sobre a borda, tossindo violentamente. Então começou a rir, o corpo inteiro tremendo. Por favor. Ele crocitou, agarrando o braço do salva-vidas. Eu só queria estar mais perto dela. Por favor, deixe-me ir encontrá-la. O salva-vidas olhou para ele com uma mistura de emoções. Senhor, você não pode trazer os mortos de volta. Os vivos devem continuar vivendo. Naquela noite, Stanley subiu ao telhado. Ele caminhou até o lugar onde eu estava e olhou para baixo. Aquele pavimento havia sido reformado e todo vestígio de sangue havia desaparecido. O céu acima estava vazio de estrelas, enquanto a cidade abaixo se estendia como um rio de luzes. Stanley lembrou da noite do nosso casamento, quando eu me apoiei em seu peito e sussurrei. Stan, sempre estaremos juntos. Não estaremos? Claro, nós estaremos. Um sorriso suave e pacífico surgiu no rosto de Stanley. Nika, murmurou. Estou aqui com você. Ele abriu os braços, como se estivesse abraçando alguém. Então, sob a luz fria, mergulhou em direção ao chão como um pássaro de asas quebradas. O funeral de Stanley foi simples e direto, sem salão funerário, sem memorial. Apenas os funcionários veteranos do grupo Bascombe e um advogado de expressão imperturbável compareceram. Aileen veio, ficando no fundo da multidão. Quando o padre leu a eulogia, ela olhou para o celular. Minha mensagem apareceu na tela. Tudo correu bem. O médico disse que o bebê está muito saudável. Após o funeral, o advogado procurou Aileen. Senhorita Hatfield, de acordo com o testamento do senhor. Bascombe, todo o patrimônio dele deve ser herdado por seu herdeiro direto. 2 meses antes, Aileen havia revogado secretamente minha certidão de óbito. Legalmente, eu ainda estava viva. Além disso, eu estava carregando o herdeiro direto de Stanley. Aileen zombou, pegando o testamento. Finalmente, ele fez algo humano. 1 mês depois, dei à luz um menino. Aileen segurava o bebê, chorando e rindo. Seu pequeno encrenqueiro, sua mãe arriscou a vida por você. Se algum dia a decepcionar, eu mesma te dou uma lição. Descansei na cama, olhando silenciosamente para a neve caindo lá fora, um sorriso brincando nos meus lábios. O advogado chegou, trazendo os últimos documentos legais. Todo o espólio de Stanley foi oficialmente transferido para mim e para o meu filho. Demorei uma eternidade para contar todos os zeros do valor. Além disso, Naomi pediu para te ver na prisão. Ela diz que precisa te contar algo. Não, respondi calmamente. Ela insistiu que há algumas coisas sobre Stanley que você deveria saber. Olhei para meu filho dormindo nos meus braços e acariciei suavemente suas bochechas. Diga a ela. Levantei a cabeça. Não me interesso mais por nada relacionado a Stanley. Claro. De acordo com o testamento do Sr. Bascombe, as cinzas dele foram espalhadas no mar. Mas há mais uma coisa, disse o advogado após me observar por um momento. Encontramos uma carta para você enquanto separávamos os pertences dele. Ele tirou um envelope lacrado da maleta e o colocou na mesa de cabeceira. O envelope parecia leve. Examinei-o cuidadosamente antes de rasgá-lo em pedaços. Não senti nada por dentro. Aileen se inclinou. O que ele disse? Ele sentiu remorso e implorou por seu perdão? Eu não sei. Entreguei os pedaços a ela. Queime. Você não quer ler? Não. Fiquei olhando pela janela. Que o passado fique no passado. 1 ano depois, voltei como designer em Paris. O tema da minha primeira exposição solo foi o renascimento. Usei cristais quebrados e penas macias para criar todas as minhas peças, simbolizando destruição e renascimento. A repórter perguntou durante a entrevista. Senhora Wolf, seus designs parecem tão poderosos. O que os inspirou? Com meu filho nos braços, sorri e disse. É uma história sobre liberdade. A noite em Paris se estendia quente e interminável. Nos dias seguintes, fui tomada por esperança. Eu tinha dinheiro, aparência, um filho e um marido morto. O renascimento que me pertencia finalmente começava. Fim. Que Deus te abençoe.